estudantes do quarto ano, bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu sou a professora Eli Graciele e vamos trabalhar sinais de pontuação. Isso mesmo é o nosso tema da aula de hoje. Sempre estamos conversando sobre textos, trabalhando muito o gênero textual, notícia, informação, comunicação. Então, é muito importante aí saber, na escrita dos textos, aí sobre os sinais, de pontuação, são muito importantes. Então, vamos aí revisar, aprofundar nossos estudos sobre os sinais de pontuação. O que aprenderemos na aula de hoje? Leitura e compreensão textual, identificar os sinais de pontuação e sua função aí. Qual é a função desses sinais no texto aí que a gente vai escrever, no texto que a gente vai ler? Sim, pois a entonação da nossa fala, da nossa leitura no texto, aí também expressa a informação através da pontuação. A gente vai fazer umas leituras aqui, eu vou mostrar a vocês a diferença, aí vocês vão prestar atenção na minha leitura. Antes de aprofundarmos nosso tema de hoje, da nossa aula, vamos aprender ainda mais. Sempre antes falo sobre, lá vocês assistiram, lá a nossa vinheta, chamamos assim, que fala faz uma educa, mostra a vocês como é aí os caminhos, as formas para você ir lá acessar como assistir a nossa aula, As professoras aqui do Educa Recife falando aí quais os meios para você assistir as nossas aulas e também o chat. Sempre temos aí um professor, uma professora na interação do nosso chat. E a nossa professora, que sempre está aqui conosco na nossa aula de língua portuguesa, é a professora Márcia. E vou deixar com ela hoje para chamar aí o nosso personagem de todo dia. Olá, professora! Olá, professora Eli. Olá, estudantes. Já apareceu por aqui a Ana, viu, Eli? E perguntando, pela nossa estrela. Por que é uma estrela, professora Eli? Carijó, meu filho, cadê você? Solta esse gogó aí, minha gente! Isso mesmo! Para começar, iniciarmos aí mais um dia aí repleto de aulas, A primeira aula de língua portuguesa, depois vem a da matemática, não é? Já ela está aqui com matemática, vocês aí estudando, e depois vem o da professora Sinara, sempre aí essa sequência. E também lembrando a vocês que podem estar aí ainda se acostumando ou não tiveram aí, não repararam, não notaram que as aulas estão mais curtas. Cada aula agora do quarto ano, a minha, da professora Márcia, da professora Sinara, cada aula tem uma duração de 20 minutos. Isto é, ao total, 60 minutos, 1 hora, tá bom? Deu uma diminuída aí, mas o aprendizado não diminuiu. Continua o nosso conteúdo aí bem rico e abrangendo aí para a sua necessidade de aprender cada vez mais. Para que servem os sinais de pontuação? Olha aí o sinal de pontuação. Veja a minha entonação. Para que servem os sinais de pontuação? Eu fiz uma pergunta. E os sinais de pontuação representam uma pausa na fala. É a entonação da voz, reproduzindo-os na escrita. Isso mesmo. Os sinais de pontuação, eles são aí importantíssimos nessa pausa. Vocês percebem isso quando estão ouvindo uma narrativa, quando estão fazendo uma leitura, que é necessário essa pausa. Por que a pausa? Para o entendimento. Imagina se eu lesse assim. Veja o exemplo se não existisse sinais de pontuação. Os sinais de pontuação representam uma pausa na fala e a entonação da voz, reproduzindo na escrita. Respira. Vocês nem iam entender o que eu estava falando. A pausa para fazer aí o ouvinte, o que está lendo, ter um momento aí de entendimento.
do que está lendo. Entenderam? Isso é muito importante. Ponto final é usado ao final de frases para indicar uma pausa total. E ali, ó, no texto, o ponto final, tá vendo ali, ó, no fininho, depois do nome escrita, quer dizer que houve aí um final. E aí, professora Márcia, nossos estudantes já estão aí ligadinhos com a gente na nossa aula? Ah, com certeza, professora Eli. Quando você começou a falar, ó, a Ana colocou logo que os sinais de pontuação ajudavam para a compreensão do texto, né? Então, a Ana, como sempre, ligadíssima, viu, professora Eli? Isso mesmo, muito bem, Ana. É muito importante para vocês aí que estão aprendendo, que estão nessa fase já da escrita. Escrever para praticar. Quanto mais você escreve, mais você pratica. Quanto você mais lê, mais você pratica. Vai aperfeiçoando o seu aprendizado. Você aprende aí na prática e errando. O aprender está no errando. Não tem problema nenhum em errar. Você erra, vai lá, conserta, faz até você aprender. O ponto final aí, como eu falei, é a pausa, uma pausa total no texto, numa frase. Vou aí dar o exemplo aí, tem aí, ó, o exemplo dessa pausa total nas frases. Não quero dizer nada. Ponto. A pessoa aí disse que não quer falar, não quero dizer, não quero informar nada. Terminou ali, uma pausa total no que ela está dizendo na sua escrita. Eu amo minha família. Ponto. Não existe mais nada a dizer. A pessoa aí está afirmando. Eu amo minha família. E vamos ver aí o próximo. Ponto de interrogação. O ponto de interrogação é usado para formular perguntas diretas. Esse aí é muito importante aí, até quando a gente está dialogando com alguém, a nossa entonação da voz. Eu posso dizer assim, professora Márcia, a sua camisa é azul? Ou, professora Márcia, a sua camisa é azul? Sentiram a diferença na minha entonação? Que fica mais claro quando eu faço uma pergunta, na maneira em que eu falo. Pois é, essa é a importância também. E principalmente na escrita. Como é que eu vou saber que lá o narrador, a pessoa que está escrevendo, é uma pergunta? Quando eu estou lá escrevendo, para isso serve o ponto de interrogação. Para saber aí que é uma pergunta e que precisa aí de uma resposta para o entendimento. Olha aí o exemplo. Você quer ir conosco ao cinema? Entendeu? Você quer ir conosco ao cinema? Sim, isso é uma pergunta. Alguém está perguntando para outra pessoa se ela gostaria de ir ao cinema com eles. Vamos aí, ponto de exclamação. Muita atenção aí, pois esse gera uma certa dúvida ali com o ponto final. Depois de frases que expressam sentimentos distintos, quer dizer diferentes, tá, gente? Distintos, tais como entusiasmo, surpresa, súplica, ordem, horror e espanto. Esse ponto de exclamação, ele indica aí está muito usado quando existe aí esse contexto de uma pessoa entusiasmada com alguma coisa, quando tem uma surpresa com algo, ou uma súplica, está pedindo aí uma ordem, né? Aquela coisa que está ordenando, fica horrorizado ou até espantado com alguma afirmação. Aí, ó, o entusiasmo, eu dou aí um exemplo abaixo, se você observar de cada um desses pontos dos quais eu estou falando. Vamos analisar cada um agora, justamente para você não ter essa complicação. Muitas vezes existe aí as pessoas não sabem o que é o momento de usar a exclamação e o ponto final. A interrogação ela é mais fácil, não é? Porque você sabe ali que a interrogação é no momento de
uma pergunta. Mas quando é uma emoção de um encerramento ali, de uma afirmação, muitas vezes isso gera uma confusão. Vamos aí aprofundar esses estudos, por isso que é importante estar sempre revisando para aprender e não cometer mais esses erros e aperfeiçoando o uso dos sinais de pontuação. Iremos viajar? Olha aí o entusiasmo. A pessoa está entusiasmada que vai viajar. Iremos viajar? Foi ele o vencedor. Olha aí a surpresa de que alguém venceu alguma coisa. Por favor, não me deixe aqui. Por favor, não me deixe aqui. Súplica, alguém está suplicando para não ser abandonado, deixado em algum local. Que horror! Não esperava tal atitude. Espanta, alguém está espantado aí, ficar com a atitude aí que alguém demonstrou. E a ordem. Aí, ó, seja rápido. Vá rápido. Isso aí é uma ordem. Alguém está querendo que o outro faça alguma coisa de maneira rápida. Aí eu estou ordenando. A ordem também aí usa-se o ponto de exclamação para representar. Deixa eu saber aqui com a professora Márcia como é que está a participação aí de vocês, se vocês já entenderam, se tem alguma pergunta, professora Márcia. Por enquanto não tem pergunta nenhuma, então eu acho que eles estão compreendendo, viu, professora Eli? Tá tudo tranquilo por aqui. Que bom! Qualquer coisa, qualquer momento de pergunta, dúvida, aí a gente vai aí aprendendo, tá, gente? A gente vai aí tirando as dúvidas de vocês. Como eu falei, isso é um ponto muito importante. Lembram lá da aula anterior de língua portuguesa, que eu falei alguns lembretes a vocês, escrever com letra maiúscula, iniciar com letra maiúscula, nome de próprio, nome de cidades com letra maiúscula. Tudo isso é importante na construção aí do seu texto. Para você, escritor, para você, autor de textos, vai escrever. É muito importante essas informações da ortografia, da escrita, tá bom? Aí eu vou... São um exemplo, eu tirei de um livro. Então, um exemplozinho aí, uma frase, né? Um textozinho, um parágrafo, para a gente aprofundar isso da pontuação, viu? Mais ainda os exemplos para vocês aprenderem. O ser catavérico, que saiu do chão, surgiu no cemitério lá da região, rondando o mundo dos vivos naquele dia de ventania. Um ser nocivo. Olha aí o ponto final indicando o fim, que teve aí um ponto aí, terminou esse parágrafo. Ponto, o ponto final. Ponto final, frase terminada. Afirmativa ou negativa. Ela pode ser a frase terminada pode ser tanto de cunho aí, ter o entendimento que foi uma frase afirmativa ou foi uma frase negativa. Exemplo, era um ser catavérico. Pronto. Ele já afirmou aí, ou poderia dizer que não era um ser catavérico, que era negativo, e ponto. Ele fez aí uma afirmação, fez uma frase aí que já teve o seu fim, já teve o seu entendimento. Ponto de interrogação. Muito fácil, como eu falei, é um dos mais fáceis aí do ponto, porque ele é uma pergunta, ele indica uma pergunta, é muito mais fácil o seu uso e identificação nas frases aí em textos, o ponto de interrogação. Eu poderia dizer, no exemplo, era um ser catavérico? Poderia ter aí a dúvida se era mesmo um ser catavérico. Será que era mesmo? Era um ser catavérico? Ponto de interrogação, indicando aí que eu tenho uma dúvida, eu não tenho certeza do que estou afirmando. Então, eu faço essa indagação, eu faço uma pergunta para saber se realmente é o que eu estou pensando ou eu nem estou pensando, eu realmente estou com uma dúvida.
ponto de exclamação, espanto, admiração, surpresa, ordem. Lembra lá? Vamos ver aí o exemplo. Era um ser catavérico. Era realmente isso mesmo. Alguém está espantado ou até admirado por ser um ser catavérico. E aí? Alguma dúvida, turminha? Vamos mais para frente, que aí a gente vai chegar já já no nosso desafio para vocês colocarem em prática e onde eu preciso da participação de vocês aí no chat para vocês responderem aqui para eu saber como é que está o seu aprendizado aí sobre os pontos aí, né, de pontuação. Olha aí outro exemplo. No meio da floresta escura é o Senhor, não há lenha ou cipó para o lenhador, mas não passa de um velho esqueleto. Corre, minha gente, corre do corpo seco. O exemplo aí do ponto de exclamação. Nosso desafio da aula de hoje é esse aí, ó, que eu estou falando. Vamos aí, no desafio, quais são os sinais de pontuação correta para cada frase abaixo? Não coloquei nenhum, pode ver aí na letra A, B e C, que não existe nenhum ponto, nenhum sinal de pontuação. A gente vai fazer isso juntos. Vamos descobrir quais são os sinais de pontuação correta. Eu vou ler e você vai lá, depois eu vou saber se você está participando, se você está aí, se tem alguma resposta sua lá no chat. Letra A. Qual é o seu nome? Letra B. Que cachorro bonito. Letra C. Ele não gosta de calor. E aí, qual o sinal de pontuação correto para a letra A, para a letra B e para a letra C? Já sabe, aí está na dúvida. Será, professora Márcia, que nossos estudantes estão sabendo? Ou será que eles ainda estão aí pensando? Bem, a Ana colocou a interrogação, eu acredito que é para a letra A, viu, professora Eli? Ó, qual é o seu nome, né, Ana? Eu acredito que foi para a letra A, né? E para a letra B? Então, e aí, professora Eli, será que está certo a letra A, enquanto ela está pensando aí a letra B? Isso mesmo, Ana, você acertou. Qual é o seu nome? Geralmente não é uma afirmação, nem é uma frase aí que tem um final. Quando eu estou fazendo qual, ele já indica que isso é uma pergunta que eu estou perguntando. Então, é um sinal de interrogação. Qual é o seu nome? Isso mesmo, parabéns, Ana. A letra B, viu, professora Eli? A Ana e o Lucas também acertaram, que eles colocaram aí, aliás, a letra A foi interrogação. Aliás, a letra A, o Lucas e a Ana colocaram para a resposta da letra A está correta, mas não chegou ainda aqui para a letra B. Será que vocês acertaram também? Pensaram aí que era esta pontuação que a professora Eli colocou aí para vocês, minha gente? A Ana colocou a exclamação, chegou também. Acertou, né, Ana? Porque às vezes fica dando aquele delayzinho, mas estão acertando, viu, professora Eli? Muito bem. Como eu falei, às vezes a gente fica confuso qual é o ponto final e o ponto de exclamação. Mas isso é uma afirmação. Que cachorro bonito. Posso estar surpresa com a beleza aí do cachorro. E é o ponto de exclamação. Na letra C, ele não gosta de calor. Ponto final. Também acertou aqui a Ana, viu? Olha Tanto aí. o Lucas na letra B e a Ana já chegou aqui com a letra C também respondendo. Muito bem, estudantes. Nossa aula vai ficando por aqui de língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado e aprendido aí, reforçado os estudos sobre sinais de pontuação. Aguardo vocês para um próximo momento, tá bom? Mas continua aí conectado, pois vem aí a professora Matemácia, tá bom? Tchau.